Bom dia. Em tempos que não predispõem a que nos juntemos, saúdo os e as participantes da Jornada Internacional, da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, a quem, embora à distância, também me pretendo unir, agradecendo muito o convite honroso para o fazer. Deixem-me distinguir neste agradecimento duas pessoas: Adelaide Gonçalves, amiga enorme que à sombra das castanheiras me abriu um mundo cheio de futuro, e os braços de tantas e tantos pelo Ceará. Lourdes Vicente, também, a mulher que é toda ela caminhada com sonhos dentro e a beleza da generosidade de quem se entrega a uma causa, que me ensinou que as lutas nunca acabam e que há que insistir na esperança e que o impossível é o que ainda não tentamos. Fecho os olhos à distância e vejo o sertão verdejante a partir do alto da comunidade Tiracanga em Canidé, onde fica a casa de Dona Alexandrina. O sertão, com a sua imensa capacidade de promessa concretizada, a que basta a chuva benfazeja, do qual uma personagem de Guimarães Rosa diz que é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. E que, num outro momento, acrescenta: o sertão é bom, tudo aqui é perdido, tudo aqui é achado. Se quiser encontrar um lugar para a esperança em dias incomuns e devastadores, fecho os olhos e penso no sertão, a que bastam as águas de março e abril para ficar verdejante. Vivemos hoje tempos de confinamento por catástrofe sanitária, que alguns vão dizendo que são parênteses e que tudo vai voltar ao normal. O normal seria então o capitalismo canalha, já que, como escreve Frederick Jameson, parecemos mais capazes de pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Na fúria da acumulação, degradaram-se vidas, perdeu-se o pé e a alegria, deixou-se cair pelo caminho a esperança e o gosto da festa, medicalizou-se a felicidade e anestesiou-se o sonho. Aqueles que creiam que precisamos de adiar-nos todos os dias até que chegue o futuro luminoso, precisam conhecer mais sobre o processo de reforma agrária e sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. As suas experiências com pessoas que foram vivendo seus dias como se estivessem habitando o tempo do futuro, constituíram também práticas cotidianas com exercícios de imaginação em que o impossível se torna possível e as vidas se constroem com maior igualdade e fraternidade. Gaston Bachelard falava das políticas de imaginação. Em Walter Benjamin encontramos a aura dos momentos incomuns, que são também as situações carismáticas de Max Weber, os saltos para fora dos caminhos férreos do cotidiano, da catarse política em Gramsci, da ação coletiva, do desejo, com Freud, Lacan ou Deleuze. A história não tem fim e tem gente dentro para ir inventando e que encontra caminhos, mesmo entre a caatinga do sertão mais seco. Tem uma trama aberta e cabe a cada uma de nós ir escrevendo a sua parte. Há um ano, precisamente, a expressão feliz que mais ouvi entre as mulheres do sertão foi: vamos ver o nosso açude que sangra. Ficavam risonhas com a água que insistiam em mostrar. No Ceará, a chuva traz o bom tempo, aquele que empapa a terra e cujas águas se tenta reter. Quando se olha para o céu, espera-se o sinal de nuvens, uma promessa de chuva que enguarda a terra. Há gente estranha que chega e que se ressente das estradas e caminhos devastados pela chuva, convida-se a partilhar o júbilo pelos dias que virão. Nessas terras secas, quem nos recebe já antevê aquilo que o solo há de dar. Sabe-se por ali que se o futuro fosse igual ao presente, os longos meses secos não indiciariam as águas de março que mudam o curso do tempo e transfiguram a paisagem. Pensar o porvir como se fosse uma continuidade de um determinado presente é cair no erro daquela personagem do escritor Ian McEwan, que em meados do século XIX media e comprimia os excrementos deixados pelos cavalos nas ruas de Londres para poder prever quando estariam intransitáveis, tornando impraticável a vida na cidade. Claro que chegou a máquina a vapor, que traria alterações inopinadas.
sem incorporar o imprevisto, a aceleração do tempo, o sonho ou o que está por inventar, o futuro amanhece falecido, carregado de desânimo, com ameaças de colapso e de roubo. De roubo do futuro. Dificilmente um náufrago numa barcaça descortinará um cais salvífico se continuar a olhar para as ondas que chocam com a embarcação. Se partirmos da realidade, do aqui e agora que é medonho, mas sobretudo das práticas possíveis, teremos a percepção de que o alfobre do porvir pode estar num caminho para o incerto, construído contra presentes sombrios, como os atuais, mas também expectantes. A dúvida constante é inerente a quem trabalha no domínio das ideias. Contudo, é acertado realçar as certezas relativas que nos ajudam a prosseguir. Uma certeza que trazem dentro as mulheres sem terra do MST e que contraria os futuros póstumos, se enche do ainda não da esperança, seja em coisas tão prosaicas como a tentativa de fazer um sabão que ainda não conseguiu a consistência adequada, seja na caminhada para um mundo que insiste em melhorar e que não querem só para alguns e algumas. Aos olhos de gente estranha, o sertão é enganoso, porque é difícil acreditar que possa reaparecer verdejante após a desolação dos tempos de longa seca, com a caatinga das raízes da ace vestal descritas por Alceu Amoroso Lima, entre a cinza e o marrom, os caules frágeis, os espinhos que dilaceram os corpos que queiram atravessá-lo. Nos dias mais quentes, e são muitos, custa também a acreditar que o entardecer trará uma brisa fresca que sossega os corpos. Em Morada Branca e em Quixadá chamam-lhe Aracati. Os sertaneiros põem o banco à porta para receberem esse vento refrescante, mobilizado desde o mar bem longe e que desliza sobre a umidade do caprichoso rio Jaguaribe. Dizem que esta brisa anda arredia, que as mudanças no planeta a fizeram arreliar e partir para outras paragens, que se terá volvido tempestade noutros lados do mundo, porque tudo se torna diferente quando se aparta de lugares fundacionais. Não é completamente verdade que o rio Aracati tenha partido, embora pelos ecrãs cheguem efeitos devastadores em vários pontos do globo. Basta uma noite ao relento para nos apercebermos na rede da sua frescura. Contudo, retemos uma segunda mensagem que nos traz mais do que uma consciência ambiental e uma necessidade de preservação de recursos. Como vemos com o vírus que nos enclausura hoje e adoece, vivemos num mundo em que tudo circula como se estivéssemos ao mesmo tempo, em todos os momentos e por todo o lado, e fôssemos todos por tudo em todos os instantes. Esta é uma outra certeza que aprendi com as mulheres sem terra e que é tão inquietante como empolgante. Houve um tempo em que os limites, primeiro como zonas e depois como linhas, foram considerados úteis para pensar as sociedades, que teriam um lado de dentro e um lado de fora. Como vemos nestes dias, delimitá-los foi uma maneira de estabelecer cordões sanitários, fronteiras ou modos heurísticos para as olhar. Em demasiados sítios do planeta, esses limiares são barreiras que dificultam a circulação dos pobres, numa aporofobia política que lhes atribui um caráter perigoso e poluente. Nos assentamentos do MST, abalam-nos essa certeza confortável do dentro e do fora, do avesso e do direito das sociedades, sobre a qual se ergueu muita da teoria em ciências sociais e que persiste. Através da via campesina, a continuidade transfronteiriça da organização dos camponeses do MST demonstra que foram manifestamente exageradas as previsões sobre o fim do campesinato. Numa obra póstuma, publicada recentemente, o escritor espanhol Josep Fontana recorda-nos que no final do antigo regime e da emergência do formato do capitalismo em que passámos a viver, havia outras possibilidades. É certo que numa historiografia académica feita de cima para baixo,
nos foi ensinando, a partir do Congresso de Viena, que se tomaram decisões significativas. Mas quando se escova a história a contrapelo, segundo a sugestão de Walter Benjamin, compreende-se que mesmo nos mundos capitalistas do Norte havia uma sociedade mais igual, com uma economia de pequena escala e um conjunto de relações que valorizava a proximidade. Uma outra certeza, que é uma dilatação da anterior, centra-se na dificuldade de continuar a alimentar a ideia de que existe um interior e um exterior em qualquer sítio do mundo. E também que outro mundo é possível. As brigadas enviadas pelo MST para o Haiti, depois do terremoto de 2010, ou para Moçambique, para auxiliar as populações após o ciclone Idai, em março de 2019, são outro modo de escrever esta história. Os açudes, que retêm a água das chuvas e tornam de imediato mais úmidas as suas proximidades, são uma garantia de que os dias que virão serão abundantes. O sertão precisa. Quando insistem para que os visitemos engordados pelas águas, estão a nos apresentar a abundância futura e o porvir jubiloso, seja a partir do modo mais humilde das vidas comuns, seja como metáfora de utopias concretas e repletas. Quem viu o sertão seco e de vegetação quebradiça precisa de confiar no que houve. Vai regressar, espantosamente verde, num processo que parece da ordem do taumatúrgico, do divino, do excepcional e ao mesmo tempo do possível. O conhecimento nasce a partir de dentro, do saber comum e localizado das mulheres e homens que conheci pelos assentamentos e comunidades do Ceará, que ao mesmo tempo nos demonstram que o dentro e o fora se tornam esbatidos. Essa capacidade de construir a partir de dentro é também incentivada pela prática política e pelos modos de organização. Em mutirão, nos trabalhos comunais e pela ação coletiva, à conquista de melhores condições de vida, se detecta por aqui energia criativa e esperança, que são imprescindíveis para transformar em realizável o que é aparentemente inexequível. O impossível, que parece fora do campo das probabilidades, não se faz todos os dias, mas guia muitos seres humanos no caminho para uma vida melhor. É preciso usar a história, rastrear, reivindicar e recuperar o que é contra-hegemónico, com o contributo de quem foi vencido e é anónimo, dos e das subalternas de todas as cores, géneros e identificações, de quem usa línguas minoritárias ou inventadas, de quem foi encarado como sacrílego, ou dos que estão abatidos com a melancolia de revoluções derrotadas ou de vírus ameaçadores. Uma outra certeza que podemos tirar das palavras das mulheres do MST do Ceará que eu vi é a de que cortar uma cerca, passar uma fronteira, ocupar uma terra, é conquistar a liberdade de entrar e sair de mundos que deixam de ser alheios, que são apropriados e que a realidade tem gretas que permitem que nos furtemos às prisões das possibilidades, embora sejamos algumas vezes derrotados. E esse é só o nosso momento de recomeçar. Quando se compartilha uma idêntica condição ritualmente alimentada nas místicas, que são centrais nos encontros de militantes do movimento de trabalhadores rurais sem terra, gera-se aquilo a que Rancière chama uma partilha do sensível, repleta de cumplicidades, com um idioma que une e uma capacidade para agregar quem tem a mesma condição. A partilha do sensível cria uma noção de comum. Nós é um pronome plural que tem potência coletiva, criatividade, plenitude e que implica produzir redes, relações, espaços, linguagens, diferenças, como nos ensina Marina Garcés. Foi fulcral para subalternos e perseguidos, em momentos variados da história, fossem de defensiva ou de ofensiva por toda a ecúmena. Como notou a mesma Marina Garcés, onde não chega a minha mão, chega a de outro. O que não sabe o meu cérebro, sabe o de outro. O que não vejo nas minhas costas, alguém percebe de outro ângulo. Desse sul de veias abertas,
nas palavras de Galeano, em que os subalternizados foram espoliados pela senha colonial e pelos formatos do capitalismo, ouvimos uma lição constante. Ninguém solta a mão de ninguém. Agora é transmutado em ninguém fica para trás. Essa não será só uma certeza, mas uma proposta que dá ânimo em tempos e espaços propícios ao medo e ao desespero, apresentados quantas vezes com a palavra fim a adorná-los. Porque circularam quando foi preciso e acamparam à beira das estradas quando necessário. Porque afrontaram os proprietários e o Estado em busca de uma terra que entendem ser prometida. As mulheres e os homens do MST nos demonstraram que o fim de um caminho é o princípio de outros. Mulheres e homens continuam a viver as suas vidas, a olhar para trás e a sonhar para diante, mesmo durante os tempos em que o presente sufoca, em busca de sonhos humildes que configuram objetivos supremos. Muitas vezes sondam veredas, são entrevistas esboçadas, mais que asfaltadas e confortáveis. Assim os vemos no documentário Chão, de Camila Freitas, a desenhar como projetam organizar a terra que um dia terão. O esboço é o sonho de que partem e terá uma casa, árvores de fruto variadas, legumes na horta, mandiocas, milho, café e um jardim de rosas. Vivemos dias duros, confinados e perigosos. O perigo é o vírus, mas o vírus é também o capital. Como nos ensina o filósofo mexicano Armando Bartra, este é também o momento de abrir janelas para o impossível, através do tempo, e de atrevermos-nos a saltar. Afinal, só no fim da farinhada se varre a casa da farinha com a palha da carnaúba, para juntar os vizinhos e recomeçar quando for necessário. Com vírus ou sem vírus, a história não chega ao fim. Num tempo duro que não é um parênteses em nossas vidas. Mas, se o campo não planta, a cidade não janta. Entre as várias gerações de mulheres militantes do MST, parece estar a se construir uma dimensão de feminismo emancipador, a partir de baixo, ousado e radical, ou seja, que vai à raiz e se mantém na ofensiva. A história é um processo inacabado e os tempos do porvir dependerão da correlação de forças sociais em momentos precisos, em condições que se tornaram voláteis, mas é sempre demasiado cedo para concluir. Precisamos de recordar que a imaginação é uma grande protagonista da história e que, como há mais de 50 anos, no maio de 68, se deve aproveitar esta brecha do tempo para que as ideias voltem a ser perigosas. Afinal, nossas mulheres da reforma agrária sempre ensinaram a ser esse o caminho. Viva a reforma agrária popular!